Senhor, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, te peço, Senhor, que usa, Senhor, hoje a tua serva, Pai, para falar com a tua igreja, Senhor. Não o que queremos ouvir, Senhor, mas o que tu quer falar com a tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja hoje, Pai. Cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu queria convidar todos a abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 13, versículo 5. Eu estou um pouquinho nervosa e minha Bíblia desmarcou. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Glória a Deus. Eu escolhi essa palavra porque faz um tempo que eu estou lendo ela, antes do Moisés me chamar. Eu estava estudando ela já faz um tempo, porque é uma palavra que Sansão ele pode ser usado muito como hoje atualmente a gente também. Ele foi escolhido antes dele nascer. A mãe dele era estéril, ela não podia ter filhos, e o anjo aparece para ela e fala que ela ia ter um filho. E mesmo ela sendo estéril, ela não podia, era um casal que não tinha filhos, não tinha esperança de ter filhos, até o anjo aparecer para eles e falar que eles teriam um filho. E que muito mais do que um filho, ele seria nazireu de Deus. Amém. Então, trazendo um pouco para a minha vida, assim, porque eu acho que, como falou muito comigo, eu vou compartilhar com vocês. A minha mãe, antes dela engravidar de mim, ela teve uma ferida no útero, como se fosse um cisto no útero, e ela teve que cauterizar ali. E ela não é que ela não podia, mas não era indicada ela engravidar, porque era muito perigoso, o risco de desenvolver um câncer, o risco de ter problemas de saúde, do bebê ter problemas de saúde, então não era indicada ela engravidar. E a minha mãe engravidou, logo, muito pouco tempo depois do médico falar isso. E ela foi e voltou nesse médico, e o médico falou, é uma gravidez de alto risco, é uma gravidez que as chances são poucas. E aí ela ficou triste e ela foi em outro médico, o médico que ela teve meu irmão mais velho. E o médico falou, realmente é muito difícil, vai ser complicado, mas a gente vai levar, a gente vai tentar, porque minha mãe jamais pensaria em tirar, nunca. E ela depois de gestação, ocorreu tudo bem, graças a Deus. E a minha família era um pouco assim, o casamento da minha mãe era um pouco conturbado, sabe? Meu pai é alcoólatra, então a gente não tinha uma vida assim boa, a gente não tinha conhecimento da palavra. E uma pessoa do passado do meu pai, quando soube que a minha mãe estava grávida, foi na frente da casa da minha mãe, fez um escândalo, falou assim, se Deus é pai, a tua filha vai nascer toda torta. E aí quando a minha mãe ouviu isso, ela se desesperou, ela não tinha conhecimento da palavra, então ela repreendeu do jeito que ela sabia, ligou para quem ela conhecia, e ela levou a gestação. E aí ela teve infecções, e mais de 18 dias antes de eu nascer, ela teve um AVC, ela teve um infarto, um infarto, um AVC, e ficou internada. E aí ela tinha 32 semanas quando ela teve o infarto. E aí eles levaram até onde deu a gestação, e aí quando fechou 35 semanas, eu nasci. Graças a Deus, por saúde, não deu nada. Porque, por isso que quando eu li sobre Sansão, que ele tinha um propósito antes dele nascer, eu pensei muito sobre isso, porque eu pensei, poderia ter dado tudo errado. Poderia minha mãe não ter conseguido engravidar, poderia eu ter nascido
com algum problema de saúde. Minha mãe poderia ter desenvolvido um problema de saúde. E pela graça de Deus, hoje eu tenho minha mãe também. Então, isso falou muito comigo, porque eu acho que, assim como eu, todos têm um propósito. Assim como o irmão falou, Deus ama a todos, até aquele que está no mais pecado, ele ama também, ele só, a pessoa ainda não descobriu. Então, eu fiquei pensando muito nessa palavra, que realmente a gente tem um propósito. Todos temos um propósito. Antes da gente nascer, a gente foi escolhido. Então, eu fui também pesquisar um pouco sobre ser nazireu, voltando um pouco para a história de Sansão. Ali em Números explica um pouco sobre ser nazireu, o que isso significa. E aí, eu separei 3 coisas ali, 3 tópicos ali ele recomenda: não beber vinho, não cortar o cabelo e não tocar em coisas que já morreram. E que, se vocês olharem ali a história de Sansão, ele faz exatamente todas essas coisas que Deus orienta a não fazer. E isso, claro que hoje a gente não vive literalmente o nazireu, a gente não é assim, mas a gente tem um propósito, que é um chamado, que é para ser separado. Nazireu, ele significa ser separado, ser escolhido. Então, a gente nada mais é do que escolhido, separado, para levar a palavra que ele conhece. Ele não tem a chance de vir até a igreja, que a gente possa, e eu me incluo muito nisso porque eu não tenho esse costume, mas levar para quem não tem, para quem não acredita, para quem duvida. Então, mais ou menos é isso. E conforme Sansão foi crescendo, ele sabia desse chamado dele, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em coisas que já morreram. E ele faz exatamente isso, mas ele não faz de uma vez só. Ele vai caindo aos poucos, então ele vai testando os limites dele aos poucos. E é muito engraçado que, se for ler assim, o capítulo, ele erra muito, porque somos humanos, a gente é falho, é óbvio que a gente vai errar. Mas mesmo quando ele errava, Deus ainda recalculava as coisas para que ele continuasse no chamado dele. E nada mais é do que a gente faz uma coisa errada, mas Deus fala: não, então tá bom, então vai por aí, mas tu vai continuar no teu caminho. Então, ele, deixa eu ver aqui, ele, por exemplo, as coisas que ele fez, ele encostou no leão morto, porque ele tinha um mel ali dentro, e ele encostou, e além do mais, ele contaminou a família dele também, porque ele entregou o mel dos pais. Então, às vezes a gente acha que só uma coisinha não vai dar nada, só uma coisinha errada que a gente faça, não, mas amanhã eu peço perdão para Deus e tá tudo certo. Na verdade não tá, porque a gente está escolhendo errar. Então, e eu errei muito, sabe, irmãos? Eu peco, eu sou falho. Às vezes eu sei que eu deveria orar mais, que eu deveria estar mais na presença, que eu deveria vir mais no culto, mas eu também sei que Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que às vezes não dá, às vezes a gente acaba desanimado com a rotina, às vezes o trabalho, a casa, a responsabilidade, e às vezes a gente se afasta do caminho do Senhor. E eu sou uma pessoa que, quando eu estou desanimada, eu me fecho, e querendo ou não, eu acabo me fechando de Deus também. E isso é muito errado, porque a gente tem que não se afastar, mas a gente tem que buscar mais a presença do Senhor, porque só Ele vai nos dar o sustento. Então, todas essas coisas que Sansão fez, ainda assim Deus estava com ele. Quando ele decide que ele vai casar com uma mulher que não era escolhida do Senhor, não era o que ele tinha que fazer, os pais dele orientaram que não era isso, mas ele dizia que ele queria. Então, quando ele cai ali na tentação e conta para Dalila o motivo dele ser tão forte, o motivo dele ser invencível, e ele pega aquilo que era sagrado dele, ele pega tudo aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a presença do Senhor. Ele tinha constantemente a presença do Senhor, e ele entregou de bandeja para Dalila aquilo que ele tinha. Então, vocês viram que, se vocês forem olhar a Bíblia, ele foi indo, sabe? Ele foi errando um pouquinho todos os dias. E eu vou dizer que a gente erra muito também, mas graças a Deus eu pude conhecer o Senhor, eu pude conhecer a palavra, porque eu já tentei ir para a igreja católica, eu já tentei ir para a CTG, eu já fui de vários grupos, mas eu nunca me encontrei. Então, quando eu conheci o Elias,
lá no Senai, que a gente fazia curso junto, que a gente mais brigava do que conversava. A gente se conheceu, virou amigo por uns 2 meses, e aí a gente brigou e ficou sem se falar durante todo o resto do curso. E aí no penúltimo dia, na última semana de curso, a gente voltou a ser amigo. E aí, depois que a gente voltou a ser amigo, a gente decidiu que a gente ia namorar. E aí, a gente, graças a Deus, Deus fez tudo certinho, irmão, sabe? Aleluia! Claro que a gente errou, a gente pecou muito, mas Deus fez tudo certinho da forma que tinha que acontecer. Então, eu não queria vir para a igreja, eu achava que eu não estava pronta, eu não queria, eu era muito resistente sobre ir para a igreja. Até que um dia eu fui, e foi um culto lá na Encontros de Vida, lá na Presidente Vargas, eu acho, que eu fui com a Ana e com o Matheus, e aí lá eu chorei horrores. Quando começou a tocar os louvores, assim, eu chorava, sabe? E aí lá eu senti que eu nunca mais queria não sentir aquilo. Eu não queria mais ficar cega sobre isso, sabe? E aí eu fui cedendo de pouco em pouco, vim pra igreja, e aí, graças a Deus, eu e o Elias, a gente casou, que foi muita luta também, mas Deus, e eu estava conversando com a minha mãe hoje sobre isso, ela não pode estar aqui, mas eu conversei muito sobre o que eu ia falar, e eu falei, Deus faz, quando é certo, Deus faz muito certo, Deus faz exatamente como tem que acontecer. Vou dar um exemplo, eu e o Elias, a gente casou, a gente não tinha onde a gente morar, e quando a gente decidiu que a gente ia casar, a gente não tinha nossa casa ainda. E aí, um dia, eu recém tinha começado num emprego novo, eu comentei com a minha colega assim, eu tô procurando um lugar, tô procurando um apartamento ou uma casa pra gente comprar, pra gente se mudar. E ela ficou quieta. E aí, depois, de tarde, ela veio e falou assim, a nossa colega, a Kátia, ela tá vendendo o apartamento dela. E aí tá bom, depois eu vou falar com ela, só que eu tenho muito comigo que eu não me permito sentir até acontecer, sabe? Então eu disse, não, então tá, se for pra ser, vai ser. E aí eu lembro que no final daquele dia a Kátia, que era a mulher que estava vendendo o apartamento, ela correu em mim e falou assim, eu soube que tu tá querendo um apartamento e eu tenho um pra vender. E eu falei, não, então tá, vamos ver quais as condições. Ela me falou quanto que ela precisava para comprar uma casa que ela queria. E eu falei, não, nesse valor a gente consegue. E naquele mesmo dia a gente foi visitar o apartamento. Um dia depois o Elias mandou a documentação para a gente aprovar o valor que a gente precisava. Aprovou, deu certo, sabe? Foi questão assim, de uma semana que deu certo. Claro que no meio do caminho veio a enchente, a gente não pôde se mudar no tempo que a gente queria, mas deu tão certo, sabe, que fluiu. E aí a gente se mudou, e aí a gente casou, se mudou e queria um carro. O nosso plano desde o ano passado era um carro, era fazer nossa carteira e comprar um carro. E aí a gente estava meses pensando, pesquisando o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer. Aí o Elias olhava para mim, mas não vai dar esse ano, vai ter que ficar para o ano que vem. Aí eu pensava, nossa, mais um ano que a gente ia passar sem um carro, dependendo de Uber. E aí no domingo, agora, a gente foi dormir e pensou assim, tá, vamos tentar. E aí a gente decidiu que a gente ia tentar, tinha sentido outra oportunidade, mas não era aquilo, sabe, irmãos? E aí eu disse, não, então vamos tentar. A gente se ajoelhou, orou e foi dormir. E aí o Elias me disse na segunda, não, vou lá, não, vamos procurar, vamos pesquisar. E aí a gente foi e fechou. Na segunda-feira a gente fechou o carro. E aí na terça, com a glória de Deus, a gente estava saindo da loja com o carro, sabe? Porque eu conversei muito com a minha mãe hoje. Quando é pra ser, vai ser. Quando é pra ser. Claro, eu tô falando só de coisas materiais, mas também quantos livramentos Deus nos dá também. Porque quando é pra ser, a gente vai estar no caminho. Se a gente ainda tem um propósito nessa vida, a gente vai continuar, sabe? Porque eu acho que é muito fácil a gente se distanciar, é muito fácil a gente ficar frustrado, não querer mais, se desanimar. Mas muito além de quando a gente se desanima, a gente tem que
se forçar a buscar. Porque também, como o irmão falou, depende da gente. Deus está ali o tempo todo para nós, mas depende da gente ir buscar Ele. Não é Ele ali, no momento que a gente estiver, que a gente pedir perdão, Ele vai nos perdoar porque a gente é filho e Ele sempre vai nos perdoar. A partir do momento que a gente pede perdão de todo o nosso coração. Então, voltando um pouco ali para a história de Sansão, para mim encerrar aqui, quando ele entregou que era sagrado para Dalila, ele não percebeu até Deus não estar mais com ele. E aí tem uma parte ali que fala, Sansão só percebeu quanto tinha se afastado quando já tinha perdido a força dele. E aí eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque imagina tu ter a força o tempo todo contigo, ter o Senhor o tempo todo contigo, e tu não dá valor. E aí quando ele sai, o vazio que deve ficar no peito, deve ficar um silêncio. Eu fico pensando no silêncio que Sansão sentiu quando Deus se retirou dele. E claro que Deus perdoou, enfim, ele teve a presença de novo, mas eu fico pensando que isso é um ensinamento que a gente não pode permitir que Deus saia de nós. A gente tem que ficar ali, a gente tem que buscar, a gente tem que reforçar nossa fé, reforçar nossa oração, reforçar nosso jejum, tudo que a gente puder fazer para que Deus não se afaste de nós, não, sabe, irmãos? Porque eu acho que ali na Bíblia fala, a gente pode ter a fé pequena, a gente pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente ainda pode mover montanhas. Então imagina o quanto que a gente pode se a gente tiver a nossa fé grande, se a gente cultivar ela todos os dias, não desistir, não se abalar, mesmo quando a gente está triste, desanimado, continuar buscando a presença, porque Ele é o único que pode nos manter de pé, Ele é o único que nos dá o sustento, que nos dá a força, que nos fortalece, que fortalece nossa casa, nosso trabalho, nosso casamento, a gente como ser humano, porque o pecado, ele, aos olhos carnais, ele é muito bom. A gente, se o pecado fosse ruim, todo mundo era cristão. O pecado, ele é bom aos olhos carnais. O nosso corpo humano, o pecado, ele é maravilhoso. Mas eu fico pensando que eu não teria conseguido nada se eu tivesse no pecado. Então, quando eu comecei no caminho do Senhor, tudo andou. Por mais que a gente teve luta, a gente teve problemas, nem tudo foi fácil, nada é fácil. Deus não nos dá nada fácil, mas Ele nos dá a direção e Ele facilita para que as coisas venham até nós. Mas depois o processo ele é difícil, assim como qualquer outro. Mas eu fico pensando que eu não ganho nada com o mundo. Nada. Então, por mais que às vezes o pecado está ali, a tentação está ali, eu acho que a gente tem um plano muito maior, que é estar com Deus no final de tudo isso. Então, aqui é passageiro, aqui é uma coisa que a gente tem que passar, tem que lutar, tem que jejuar para não cair, mas é só uma passagem, é só um vale. Depois, no final, tudo vai ser recompensado. Então, é isso que eu queria falar. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu fico muito nervosa, eu fico muito ansiosa. Então, às vezes eu falo muito rápido, então eu peço desculpas também. Mas muito obrigada. Obrigada.